Então, pessoal, estamos aqui de novo para dar continuidade ao nosso curso, né? E hoje nós vamos começar com a UT7, onde nós vamos falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo que ficaram duas questõezinhas para nós resolvermos ainda da UT6. Então, vamos aproveitar e resolver logo e depois a gente entra nessa Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um assunto que é cobrado demais em todos os concursos, né? Tanto de nível médio como nível superior. Mas vamos lá para a questãozinha logo, vocês tiveram bastante tempo para pensar, não foi? Então, vamos ver aqui, ó. Relaciona-se diretamente com o princípio da unidade de tesouraria. A previsão da receita. O que é a unidade de tesouraria mesmo, pessoal? A unidade de tesouraria quer dizer que o dinheiro ou vai entrar na conta única do Tesouro Nacional ou vai sair. Quando está sendo feita a previsão da receita, o dinheiro está entrando ou saindo da conta do Tesouro Nacional? Não, né? Então, não tem nada a ver com a unidade de tesouraria. O recolhimento da receita. O que é recolhimento? É quando o dinheiro que você pagou um tributo, você pagou alguma coisa no banco e o banco transfere para o Tesouro Nacional. Então, quando ele está transferindo, está havendo o recolhimento. Então, quando há esse recolhimento, o dinheiro está caindo na conta do Tesouro Nacional. Então, o recolhimento da receita respeita o princípio da unidade de tesouraria. A arrecadação da receita. Não, a arrecadação da receita é quando nós vamos lá na agência bancária ou vamos na agência arrecadadora e pagamos. Mas isso não quer dizer que caiu já na conta do Tesouro Nacional, né? Então, ela não respeita o princípio da unidade de tesouraria. A liquidação da despesa. Liquidação da despesa é quando a administração pública vai lá e vê se por acaso foi feito o serviço ou entregue o bem. Também não saiu, não entrou dinheiro no Tesouro Nacional. A arrecadação da receita e a liquidação da despesa? Nenhuma das duas que nós já vimos. Então, a alternativa correta vai ser a letra B de bola. Certo? Acertaram? Vamos ver a outra. A receita orçamentária deve ser considerada na execução do orçamento quando? Então, nós já aprendemos que a receita ela vai seguir o regime de caixa, né? Então, quando efetivamente o dinheiro entra na administração, é que você considera que houve a receita, não é isso? E quando é que, então, nós vamos considerar que houve a receita? Quando os agentes vão nas agências governamentais ou nas agências bancárias e pagam, ou seja, quando há a arrecadação. Então vai ser quando for lançada a receita? Não, o lançamento, né, é um dos estágios que identifica quem tem que pagar, o valor que tem que pagar, quando tem que pagar, não é isso? Então não tem nada a ver. É conhecida, quando a receita é conhecida, né? Não, né? Quando ela é recebida para o Tesouro, quando ela é recebida para o Tesouro é justamente quando nós vamos na agência bancária e pagamos. Então ela está sendo recebida para depois transferir para o Tesouro. Tá certo. Recolhida ao Tesouro, não, recolhida ao Tesouro é a fase do recolhimento. E nós consideramos a receita no recebimento. Inscrita como dívida ativa? Não tem nada a ver. Então, aqui seria letra C, na arrecadação. Certo? Pronto, aí nós vamos começar com a tão desejada Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, essa Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio no ano de 2000, né, para dar mais responsabilidade ao gestor. Por isso que é Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque o gestor, o administrador público, ele lida com recursos públicos, ele não lida com recursos dele. Porque quando o dinheiro é nosso, suado, a gente, né, tem maior cuidado na hora de gastar. Mas quando o dinheiro é dos outros, é muito fácil gastar, é muito gostoso gastar, né? Porque a gente não suou. Então, o que acontece? Para evitar que os governantes usassem esses recursos de maneira indevida e com isso ficassem devendo, né, ficassem inadimplentes e não sei mais o quê, foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal com o objetivo principal de equilibrar receitas e despesas. Esse é o foco principal da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Ela é uma lei complementar, mas ela é uma lei complementar que não é a que está sendo exigida pela Lei 4.320 nem pela Constituição.
tá certo? Tanto a Lei 4.320 exige uma lei complementar, porque a 4.320 é de 1964, né? Então, uma lei já bem antiga, né? Então, ela exige leis complementares. Mas quem está hoje respondendo a isso é o ato das disposições constitucionais transitórias, né? E a Constituição também, lá no artigo 165, parágrafo 9º, ela exige também uma lei complementar, mas não é a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, embora seja uma lei complementar, mas não é a que está sendo exigida na Constituição e na Lei 4.320. Olha, ela vai estabelecer normas de finanças públicas. Olha, é diferente da Lei 4.320. A Lei 4.320 ela vai estabelecer normas de direito financeiro. É diferente de normas de finanças públicas. Voltadas para quê? Para a responsabilidade na gestão fiscal. Ou seja, responsabilidade do gestor, do administrador, na hora de arrecadar e na hora de gastar. Tá certo? Então, o que é ser responsável na administração pública? Eu digo assim, nossa, aquele governador é muito responsável. Significa o quê? Significa que ele vai atrás de toda a sua base tributária, que ele vai atrás de tudo que ele tem direito para receber. Então, se você tem que pagar R$1.000 de imposto de renda, tem que o governo federal ir atrás dos R$1.000. Não vai atrás de 999, vai atrás de R$1.000, certo? Por quê? Porque para ele ser responsável, ele tem que ir atrás de tudo que é direito dele. Ele não pode deixar passar nada, não pode deixar de cobrar alguma coisa, simplesmente porque quer deixar de cobrar. Não, ele tem que ir atrás disso. Isso é ser responsável. E também pegar esses recursos e gastar de maneira responsável, de maneira o quê? Equilibrada, tá? Ela não veio preencher as lacunas da Lei 4.320, como eu já falei, nem veio revogar. A Lei 4.320 ainda hoje é um dos arcabouços para o nosso orçamento, né? Ela não tem, a Lei 4.320 não tem um foco na gestão fiscal, certo? Ela veio o quê? Essa Lei 4.320, o foco dela é ajudar na elaboração do orçamento. Ela é um arcabouço para o nosso orçamento. Ela vai ditar normas de direito financeiro. Também não é a lei complementar prevista no artigo 165, que eu já falei. Então, o que é essa responsabilidade fiscal? Ela pressupõe uma ação planejada e transparente. Então, quando eu digo planejamento e transparência, são dois dos pilares da lei de responsabilidade fiscal. Então, ela é baseada num planejamento. Qual é esse planejamento? É o planejamento das leis de planejamento, a LOA, a LDO e o PPA, certo? E a transparência, que nós vamos ver que existem vários mecanismos de transparência, em que se previnem riscos e corrigem desvios. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pensa que a lei de responsabilidade fiscal ela veio punir o gestor. Não apenas isso, certo? Ela veio também evitar que determinadas coisas acontecessem, coisas erradas acontecessem. Então, ela vem prevenir riscos também. Então, ela vem dizer, olha, cuidado para não ultrapassar esse limite de endividamento, né? E ela vem também corrigir desvios. Então, se por acaso você ultrapassar, então, peraí, vamos retornar ao patamar inicial, tá certo? Capaz de afetar o equilíbrio das contas públicas, certo? Então, como é que ela vai fazer isso? Prevenir esses riscos e corrigir esses desvios. Aí está aqui, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, né? Então, vão ser estabelecidas metas. Nós vimos já que lá na LDO vai ter o anexo de metas fiscais, não vai ter? Então, aqueles anexos de metas fiscais têm que ser respeitados, né? Então, como é que a lei de responsabilidade fiscal vai poder prevenir riscos e corrigir desvios? Obrigando que sejam cumpridas essas metas de resultados que foram estipulados. E outra maneira é através da obediência aos limites e condições no que se refere a, primeiro, renúncia de receita. Né? O que acontece? Vou falar aqui rapidinho, porque depois nós vamos falar só da renúncia de receita. A renúncia de receita, como o próprio nome está dizendo, é quando o governo abre mão de receber alguma coisa que ele teria direito de receber. Né? Então, por exemplo, o governo do estado diz assim, ninguém precisa mais pagar ICMS, não. Isso é uma renúncia de receita. Né? Ah, mas ele pode fazer isso? Pode, entre aspas. Por quê? Porque ele vai ter que seguir alguns trâmites que nós vamos ver depois, certo? Então, para evitar que haja o desequilíbrio entre receitas e despesas, tem que se observar
a renúncia de receita. Geração de despesas com pessoal. Isso aqui foi um dos focos principais da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque se via nas administrações, principalmente municipais, né, que havia um desmando, né, se contratava quase todo mundo do município para se garantir na eleição seguinte, né? Então, existe um limite de despesa com pessoal. Nós vamos ver que tanto os entes federados, União, Estados e municípios vão poder gastar dentro de um determinado limite da receita corrente líquida, assim como também os poderes, né? O Executivo, o Legislativo, Judiciário e Ministério Público, tá? Também limites com relação à Seguridade Social, limites com relação à dívida consolidada imobiliária, que isso aqui eles pedem muito também, né? Então, para evitar que o Estado se endivide mais do que ele tem capacidade de honrar, de pagar, né? A dívida consolidada é a dívida fundada, é toda a dívida do ente federado. E a dívida mobiliária é a dívida com a emissão de títulos. Operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. Ou seja, para fazer operação de crédito, existem alguns limites, principalmente em final de mandato, certo? E antecipação de receita também, por antecipação de receita. O que é uma operação de crédito por antecipação de receita? É quando ele pede um dinheiro emprestado, por exemplo, para pagar quando receber um tributo qualquer que ele sabe que vai receber. Por exemplo, o governo federal pede um dinheiro emprestado para pagar quando receber a arrecadação do imposto de renda no dia 30 de abril. Né? Então, ele está antecipando uma receita, né? Ele está fazendo uma operação de crédito, se comprometendo a pagar com uma receita que ele sabe que vai receber. Concessão de garantia é quando você, um ente federado, vai pedir, vamos supor, um dinheiro emprestado, ele dá como garantia uma determinada arrecadação, por exemplo. Então, é uma garantia de que ele vai pagar. Inscrição em restos a pagar. A gente já falou em restos a pagar, que é o quê? É quando você empenha uma despesa, independente de ter liquidado ou não, e chegou no dia 31 de dezembro, você não pagou, aí você inscreve em restos a pagar, para pagar no exercício seguinte. Mas o dinheiro vem de onde? Vem desse exercício, né? Não vem do exercício seguinte. Então, você pode inscrever quanto você quiser em restos a pagar? Não, existe um limite, que nós vamos ver mais adiante, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui e na próxima aula nós vamos dar continuidade à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, até lá.